A rapidez com que as informações são veiculadas pelas mídias sociais e o jornalismo praticado à época do Jaime Miranda são alguns dos assuntos que vamos falar agora com o historiador Geraldo de Magela. Vamos avançar um pouco no tempo, né? Antes, porém, eu gostaria de falar aqui sobre o desaparecimento. Qual era a circunstância, por quê, e Jaime é uma pessoa desaparecida até hoje, né? Como se deu isso? Olha, o Jaime ele tinha voltado alguns dias, talvez um mês, ele tinha regressado clandestinamente da União Soviética. Ele tinha ficou algum tempo lá com problema de saúde, se tratando, e também teria ido reunir com parte da direção nacional do PCB naquela época, que estava exilada na União Soviética, já por questão de segurança. O próprio secretário-geral do Partido Comunista, em 71, teve que sair do Brasil, o ex-senador Luiz Carlos Prestes. Então, tanto é que na orelha do livro é um texto do Gregório Bezerra, com quem o Jaime se encontrou, e foi a última pessoa que teve com o Jaime antes dele voltar na União Soviética, antes dele voltar para o Brasil. Então, o Jaime ele já era uma figura bastante perseguida pela repressão naquele período. E ele, depois do Luiz Carlos Prestes e do Giocondo Dias, ele era a terceira pessoa na organização da estrutura do PCB nacionalmente. Então, era uma figura muito procurada, muito visada. E ele vivia com todas o que se podia estabelecer como norma de segurança. A cada 6 meses ele mudava de bairro, mudava de casa. Então, era um cigano que vivia mudando de endereço para despistar os órgãos de repressão, a própria CIA e o DOI-CODE, DOPS e todo o Exército, Marinha Aeronáutica e as polícias que andavam procurando o Jaime e tantos outros. Então, 4 de fevereiro de 1975, o Jaime é sequestrado no Rio de Janeiro, e não se sabe mais a partir daí o que efetivamente ocorreu. Sargento do Exército que trabalhava no DOI-CODE, chamado Marival Chaves, deu uma entrevista há uns 10 anos atrás, na revista Veja, contando como o Jaime e outros membros do Partido Comunista desapareceram. Ele repetiu esse mesmo depoimento há um ano atrás na Comissão Nacional da Verdade e relatou que o Jaime Miranda, Irã Pereira e outros membros da direção nacional que estão desaparecidos foram sequestrados, foram levados para uma casa na Grande São Paulo, na cidade de Itapevi. Lá sofreram torturas mais bárbaras possíveis e foram assassinados com uma injeção letal aplicada em alta dose, que normalmente é aplicada em cavalos. Para deixar bem claro, acusados de fazerem isso, quem são? Quem fez isso com ele? Os órgãos de repressão. Aí o Marival, ele não entra... repressão do Brasil. Do Brasil. A ditadura militar no Brasil. Então o Jaime e outros foram esquartejados, essa é a informação do sargento Marival, e jogados, segundo ele, no rio, na cidade de Avaré, que fica na fronteira com o Paraná, no sul de São Paulo. Então essa é uma das versões, pelo menos a que veio a público, de alguém que participou dos órgãos de repressão naquela época, dizendo que esteve e que teve notícia e que deu Fred Perdigão, que é um torturador, coronel do Exército que já morreu, como um dos principais executores dessas prisões. O senhor citou a CIA. O que a CIA tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Os Estados Unidos patrocinou o golpe no Brasil, e a documentação americana já revela isso. Não precisa historiador brasileiro inventar a história, o próprio documento oficial dos Estados Unidos mostra que na Casa Branca reuniu, isso em 61, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, com o embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon, e eles estabelecem, a partir daí o Kennedy determina um tipo de ação que era de conseguir criar uma maioria no Congresso para inviabilizar o governo de João Goulart e até a possibilidade de uma intervenção militar. E isso foi numa marcha crescendo, que a CIA, através do IBAD, que era o Instituto de Ação Democrática, financiou candidaturas aqui em Alagoas,
Aliança para o Progresso construiu o Vila Kennedy aqui em Alagoas, que era uma forma de ganhar a população, de ser simpático à população, de ter uma influência no meio da classe média e da população brasileira, de que os Estados Unidos queriam o bem para o Brasil, queria a democracia, e que o governo do João Goulart era um governo que estava vinculado aos comunistas e que estava trabalhando para se construir no Brasil o que eles chamavam de uma república sindicalista, que é uma completa balela, uma completa fraude histórica, mas a CIA esteve presente monitorando em Alagoas e fora de Alagoas. Tanto é que um dos depoimentos, um dos documentos publicados pelo o historiador e diplomata Luiz Alberto Muniz Bandeira, fala que em Alagoas, em 1964, tinha 10 mil homens pagos pela CIA com armas, com armamento, com munição e com combustível, jagunços contratados e treinados pela CIA aqui em Alagoas para defender o governo de Alagoas, que era o governo Luiz Cavalcante, e para qualquer eventualidade entrar em Pernambuco para derrubar o governo de Miguel Arraes, e também em Sergipe, no governo de Seixas Dória, que eram os dois governadores aliados do presidente João Goulart. Seria sensato dizer que Jaime Miranda, com o Partido Comunista, estaria em oposição à expansão do capitalismo, e isso fez com que ele fosse sequestrado e assassinado? Não, isso era parte de uma deliberada da política da ditadura, que ela prendeu os comunistas no primeiro momento, alguns até sofreram tortura, etc. No segundo momento, e sobretudo a partir de 68, com o AI-5, de 13 de dezembro de 68, endureceu e o sistema passou a ser um sistema militar fascista mesmo, de tortura. Aí começa a ter a escola militar de tortura do Panamá, levando brasileiros para aprender a torturar, vindo norte-americanos para ensinar a torturar aqui. Por exemplo, e pode acessar no YouTube, professora Dulce Pandolfi. Ela foi torturada numa sala com mais de 70 aprendizes de torturadores e torturadores, tendo uma aula prática de tortura sobre uma presa política chamada Dulce Pandolfi, uma pernambucana e uma reconhecida historiadora brasileira que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro hoje. A professora Dulce foi uma das figuras que foi torturada numa sala para 70 ou mais torturadores no Brasil, patrocinado pela CIA e pela ditadura brasileira. Então isso não é invenção, isso são documentos históricos. Então, a CIA esteve envolvida diretamente na montagem do golpe e depois na formatação de um grupo de tortura. Alguma semelhança com esse dado histórico e o que a gente vive hoje? Muita. É derivado. Todo o esquema de tortura das delegacias foram aperfeiçoados a partir das torturas conseguidas com tecnologias durante o período da ditadura. O presidente da Gás, como é que chama? Da Ultragás, que era um dinamarquês, esse dinamarquês, Boylensen, tem até um documentário, quem quiser acessar no YouTube pode acessar. O Boylensen foi o cara que trouxe para o Brasil a máquina de choque elétrico para o DOI-CODE em São Paulo torturar os presos políticos com a presença dele. Ele ia regularmente para a sessão de torturas no DOI-CODE, torturar jornalistas, torturar crianças que foram torturadas lá, mulheres grávidas, mulheres já na fase de pós o parto, foram torturadas lá, na presença desse dinamarquês, que era o presidente da Ultragás, e era um das pessoas que arrecadava dinheiro para manter a máquina de tortura no Brasil. Vamos fazer uma ponte também histórica entre as condições e como escrevia politicamente, né? Claro, e você disse que ele era abnegado por isso, renunciou a tudo por isso, né? Do jornalismo de época e o jornalismo de agora, no Brasil e em Alagoas. Há uma diferença fantástica, né? Primeiro, do ponto de vista tecnológico, o jornal que o Jaime Miranda trabalhou era um jornal feito letra a letra com chumbo, né? Derretido no chumbo. Então você tirava um jornal que era uma coisa completamente artesanal. Mesmo assim, todas as semanas,
o jornal saía, estava às 6 ou 8 páginas, depende do orçamento do jornal daquela semana, saía no mínimo 6 páginas, 4 páginas, e no máximo 8 páginas. Você tinha o jornal nas bancas, os gazeteiros vendendo, a militância do Partido Comunista vendendo, as fábricas tinham grupo de trabalhadores que eram analfabetos, que ouviam as notícias, e você tinha os colunistas do jornal. Mas isso era uma política de resistência. Hoje nós temos a mídia social, que é uma mídia livre, né? Como seria Jaime Miranda diante dessa mídia livre? Eu não tenho a menor ideia de como seria, eu só tenho a ideia de que ele, naquele momento, era uma figura destacada porque era um jornal moderno. Hoje a gente vê que é uma coisa completamente pré-histórica. Mas você imagine um jornal em Alagoas que tinha, durante 18 anos, ele tinha uma coluna de direito trabalhista. Hoje, nos jornais diários, você não tem uma coluna de direito trabalhista, você tem aqui na TV. A questão da doméstica, então, vamos discutir os direitos trabalhistas, a doméstica, isso, tem imposto disso, imposto daquilo, a lei trabalhista, a CLT. Naquela época você tinha o jornalista, o advogado Rubem Ângelo, era jornalista, porque aprendeu a fazer jornal na Voz do Povo, e ele tinha uma coluna, direito trabalhista, direito previdenciário. O então estudante de direito e depois advogado Gabriel Freitas Soares tinha uma coluna, por exemplo, crítica literária. José Casado Silva tinha uma coluna de crítica literária. Então seriam os blogueiros, né? Seriam os blogueiros de hoje. Blogueiros dos sites. O médico Luiz Nogueira tinha uma coluna de crítica de cinema. Então você tinha contos publicados no jornal. Por exemplo, o engenheiro Walter Pedrosa, os primeiros contos que ele escreveu no jornal A Voz do Povo. Geraldo. Então hoje você teria um jornal, um caderno de cultura, com o sujeito publicando um conto em uma página. Como é que se acessa, o tempo está esgotando, o seu livro e se ele já está disponível também na mídia social? Ele está na minha página no Facebook, Geraldo Magela, acessa, e vai estar disponível na livraria Bagaço, na editora Bagaço, que é por onde saiu o livro. Eu vou tentar, em algumas poucas livrarias, que eu vou anunciar pela mídia social, porque a dificuldade em Alagoas é essa, que você não tem livraria, e vou ter que botar em algumas poucas bancas de jornal também. Conversamos com o historiador Geraldo de Magela, que falou aí sobre a história e a preocupação dele em relatar essa história da vida de Jaime Miranda. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã voltamos às 11h30 da manhã, lembrando que tem reprise às 7 da noite. Até lá.